Eu quero começar contando uma história. Em 2015, eu comecei a fazer o meu mestrado em Neurociência Aplicada a Negócio nos Estados Unidos, depois de estudar neurociência por conta própria por cerca de 2 anos, e o que acabou me tornando um dos pioneiros no Brasil no tema. E em 2015, pesquisando sobre as motivações humanas, já que eu vinha da área comercial e queria entender como que eu podia fazer o meu trabalho melhor, na medida que eu estava tentando entender as bases do que faz as pessoas decidirem por tal marca, por tal produto, ou comprar determinado produto. E nessa busca, estudando profundamente e desenvolvendo a minha tese, eu procurei entender o mais profundo possível aquilo que eu não consegui descobrir lá na faculdade de Publicidade e Propaganda, que eu fiz há bastante tempo atrás. E pesquisando sobre motivação mais básica, eu acabei me deparando em cima de um filme chamado Walt Antes do Mickey. Esse filme que conta a história do Walt Disney, como ele começou, todas as dificuldades, e conta como esse conglomerado de entretenimento que nós conhecemos hoje tornou esse destaque todo. Porém, quando a gente vai conhecer a história dele, a gente começa a perceber que nem tudo deu certo. Pelo contrário, durante determinado período as coisas deram muito errado. Inclusive, quando a gente está assistindo o filme, que eu recomendo muito, em determinada cena, a gente vê o Walt, depois de fracassar grandiosamente, depois de ver família deixando ele de lado, das pessoas criticando, dizendo para ele abandonar o sonho, dizendo para ele buscar um emprego regular e qualquer fonte de renda que pudesse sustentar ele e a família dele, ele acaba dizendo não. Ele decide que realmente aquele sonho dele de fazer desenhos, de entreter as pessoas, era uma coisa que ele realmente precisava botar para fora, porque ele acreditava muito naquilo. Porém, em determinado momento, ele acaba se vendo sem nada, sem recurso algum, e acaba comendo até comida no lixo. E aí a gente olha para isso tudo, para essa história, e percebe que mesmo essa história sendo contemporânea à criação da pirâmide de Maslow, pelo Abraham Maslow, a gente começa a descobrir, opa, mas que estranho isso. Por que alguém se coloca nessa situação? Ele poderia, ele era muito bom no que fazia. Ele poderia buscar trabalhar em qualquer outra empresa. Talvez até não diretamente naquilo que ele fazia bem, como desenhar ou como escrever. Mesmo assim, ele optou por seguir o sonho. E aí, automaticamente, a gente vai para as bases da teoria sobre motivação e nos deparamos com a pirâmide de Maslow, criada em 1943 pelo pesquisador Abraham Maslow. É verdade que ela não começou como uma pirâmide, ela começou como uma hierarquia. A pirâmide foi uma construção que veio depois e que não se sabe exatamente o autor. Porém, o que o Maslow disse é que as hierarquias precisavam ser minimamente atendidas para que a gente pudesse buscar as outras. Ou seja, uma pessoa só buscaria a sua segurança depois que tivesse minimamente atendido às necessidades de comida, de bebida e de necessidades fisiológicas. Assim como ela só buscaria ser o amor ou a estima, a amizade, depois de ter resolvido as questões ligadas à segurança e assim por diante. Ou seja, conforme a construção de Maslow, a gente vai ver lá que a autorrealização é a última necessidade a ser atendida, o que torna ela praticamente inatingível. Porém, quando a gente olha para isso, olha para a situação vivenciada pelo Walt Disney, e a gente olha para o que acontece no mundo hoje, a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça. Será que isso realmente exemplificava as necessidades humanas, seja naquela época ou mesmo hoje? Porque quando a gente vai olhar a sociedade como ela está, que é muito diferente daquele contexto de Segunda Guerra Mundial, a gente vai descobrir que tem muitas coisas que são mais importantes do que comer e beber, não é verdade? Até mesmo porque tem tantas dietas
carnívoras, onde a pessoa come uma vez por dia, a gente tem jejum intermitente e tantos outros mecanismos que fazem as pessoas ficar sem comer. Então a gente começa até a ver que talvez tenha coisas mais importantes mesmo, como Wi-Fi e bateria. A gente não vive mais sem nosso smartphone e nem tudo aquilo que a gente precisa que está atrelado a ele. Mas tirando a brincadeira, o questionamento ele ainda assim ele é válido. Porque a gente faz a mesma analogia que a gente fez questionando o comportamento do Walt Disney no início e traduz para vários outros ambientes. Como, por exemplo, por que o homem-bomba decide se colocar nessa situação? Por que ele decide encerrar com a própria vida com o objetivo de ser aclamado, de ser valorizado e deixar um legado para o futuro? Talvez alguns pensem, mas é uma convicção religiosa, é uma coisa que para alguns possa até ser um maluco. Ok, mas e por que então, quando a gente vai olhar para o mercado da moda, a gente começa a descobrir que existem modelos que fazem dietas malucas e que buscam a sua beleza acima da própria saúde? Ou seja, de novo, se a necessidade fisiológica vem em primeiro lugar, por que as pessoas se colocam nessa questão? Por que ser mais bonito? Por que ser mais prestigiado, mais aclamado, que é o objetivo de uma modelo que ela acaba perdendo, digamos, a linha e ultrapassando o quanto ser magra e o quanto ser saudável, mas por que ela se coloca nessa situação? Ao mesmo tempo, a gente percebe estilos musicais surgindo, manifestando uma tendência cultural como o funk ostentação, que busca o quê? Colocar a autoestima em primeiro lugar. Porque ser bem-sucedido não basta, segundo essa cultura toda. Eu preciso ostentar e manifestar com sinalizadores de status, como se fossem muletas para o meu ego, muletas emocionais, para que eu possa, de fato, me sentir valorizado, coisa que eu provavelmente eu não sinto originalmente. Isso tem entrado nas mídias sociais e tem aparecido de uma forma que nunca antes apareceu. A gente vê pessoas, por exemplo, que chegam a comprar o box do milhão para poder ostentar, seja em lives, em vídeos, né, uma caixa de acrílico com dólares falsos para poder exemplificar isso. Seja com uma forma aspiracional, ou até mesmo no início, quando isso começou, as pessoas acreditavam que era de verdade. Isso tem crescido cada vez mais. A gente vê pessoas criando fotos fake de tudo que é tipo, para poder parecer que estão conquistando, vivenciando, ou estando em lugares que de fato não estão, simplesmente para poder melhorar a sua autoestima e poder ser valorizado, ser reconhecido. Isso talvez, de novo, vocês pensem, mas isso é uma patologia do nosso século, da nossa sociedade atual, isso talvez não reflita a realidade. Ok, então, por que será que os bombeiros americanos morrem 8 vezes mais do que um bombeiro de qualquer outro país? Exatamente pelo mesmo motivo. Não é porque eles não têm equipamentos, não é porque eles não têm treinamento. A realidade é clara. Eles querem ser valorizados, querem ser heróis, eles querem ser reconhecidos. Porque na sociedade americana, um bombeiro, um policial ou um militar, eles têm honrarias. Então qualquer salvamento que eles façam, que seja bem sucedido e que salve a vítima, ou que salve a vítima e não seja bem sucedido porque ele venha a falecer, ainda assim ele é honrado. A sua família recebe medalhas, ele recebe uma foto no batalhão dele e ele vai ser lembrado eternamente como um herói que morreu para salvar o estilo de vida americano e que se sacrificou pelo país dele. Ou seja, de novo, necessidade de sobrevivência não aparece nisso. E cada um de nós também vai enxergar dentro da sua estrutura cultural e dos seus ambientes, dos seus círculos sociais, também vamos enxergar desejos de reconhecimento. Eu, como um profissional de mercado acadêmico com PhD nos Estados Unidos, eu quero ser reconhecido. Porém, muitas pessoas no Brasil não querem ser PhD, porque isso só faz sentido como um material de reconhecimento dentro da esfera onde eu circulo. Para o brasileiro, ser reconhecido talvez seja ter muito dinheiro, seja fazendo o que for, seja jogando futebol, seja cantando música, alguma coisa do tipo.
E aí eu decidi que, assim que eu terminasse meu mestrado, eu iria pesquisar isso mais profundamente. E em 2017, eu de fato fiz isso. E eu decidi, então, desafiar a teoria de Maslow. Foram 5 anos, 59 livros, 41 artigos para embasar todo o processo, porque eu sabia que eu estava desafiando um gigante e que eu não podia chegar, né, o Tiago de Porto Alegre, não vinculado a nenhuma universidade, como que ia chegar e desafiar um dos grandes nomes do mercado, que colocou essa teoria que está amplamente difundida dentro da administração, dentro da psicologia, como que eu iria simplesmente dizer isso não está mais válido, agora escutem o Tiago, que não é de Harvard, mas que fez uma pesquisa sólida e que mudou a nossa forma de enxergar a motivação humana. Então eu descobri muitas coisas interessantes. Uma delas é que somente o ser humano possui a necessidade de ser valorizado. Isso porque só o ser humano sabe que existe. Nenhum outro animal sabe que existe. Nenhum animal é capaz de criar nada. Nem domina a linguagem, só os seres humanos têm isso. Isso acontece porque ele possui o córtex pré-frontal desenvolvido, essa parte da frente, que possui 4 bilhões de neurônios, que representa 5% do nosso processo decisório. Os outros 95% são emoções e instintos. Então, ou seja, essa necessidade de reconhecimento responsável que está lá nessa morada do ego, é nosso senso de indivíduo, é o que norteia a nossa necessidade de repetição vindo da dopamina que é liberado quando a gente recebe um elogio ou quando a gente conquista algo. Isso é biológico, a gente tem percebido isso. Quando, por exemplo, meu filho que tem 4 anos, a gente vai ver que desde criancinha ele já fazia um rabisco, já fazia alguma coisa, já vinha mostrar. Ninguém ensinou para ele para receber troféu alguma coisa, mas ele queria ser valorizado, queria ser aprovado pelos pais. Então a necessidade nossa de manifestar nossa individualidade, de fazer coisas grandiosas, está em nós desde que nós nascemos. Apenas estávamos com uma visão distorcida sobre isso. Então, ou seja, sentir-se importante é mais forte do que a necessidade de comer, por exemplo. Por quê? Quando a gente está com fome, a gente come e depois, adianta a gente vir, vocês querem um churrasco, uma pizza, um sushi? Não, a gente diz, obrigado, estou satisfeito. Agora, depois de receber um elogio, que palestra incrível, ou como tu tá bonito hoje, será que a gente... O que a gente quer? A gente quer dizer, me fala mais, o que mais tu viu? O que mais tu gostou da minha palestra? Ou o que mais tu gostou da minha roupa? E aquela vez que eu estava vestido assim, tu não gostou também? A gente nunca está satisfeito com o elogio, nunca é suficiente. O próprio Freud já dizia isso, que nós podemos nos defender de um ataque, mas ficamos indefesos a um elogio. A gente desarma qualquer pessoa quando elogia. É impressionante. Ou seja, aquela pirâmide de Maslow que a gente conheceu e que norteou nessas decisões e que norteou, inclusive, a forma como os departamentos de recursos humanos das empresas conduziram as políticas de remuneração, de benefícios, de premiações, não fazia mais sentido. Porque a gente sempre veio com a ideia de que, não, eu preciso dar o básico. Mas qual é o básico? A gente tem visto hoje um problema relacionado à saúde mental, burnout, justamente porque as pessoas sentem que os seus esforços não valem a pena. Porque por mais que elas trabalhem e conquistem as coisas, ainda assim a falta do apreço, do elogio e da valorização dos esforços dos outros tem feito as pessoas adoecer. Então, quando eu fui analisar a pesquisa dele e eu li o artigo original, a gente vai ver que o Maslow, ele não fez qualquer pesquisa. O que me deixou mais tranquilo ainda para desafiar o trabalho dele, porque ele se baseou somente na observação. Então ele saía nas ruas, ele conversava com as pessoas, mas não havia nenhuma pesquisa formal que pudesse, de fato, colocar a amostra de pessoas e pudesse questionar cada detalhe para saber que realmente o que as pessoas decidiam. Então isso acabou sendo um enorme desafio fazer uma pesquisa. Eu queria ter usado o eletroencefalograma, que a gente usa nas nossas pesquisas, eu queria ter usado o eye tracking, eu queria ter usado equipamentos para fazer isso. Porém, o contexto era de pandemia, então eu acabei tendo que desenvolver um novo tipo de desenho experimental para poder, como que eu vou saber o que as pessoas pensam. Então a gente construiu um modelo
né, a gente usou 500 participantes para isso, onde apenas 315 pessoas foram validadas a amostra, porque teve gente de outros países e gente fora da idade considerada da nossa pesquisa. A gente também refez a classificação para poder trazer dados, né, mais coerentes com a nossa forma de enxergar dentro da neurociência. E o grande cereja do bolo foi, nós usamos questionários com base em dilemas. Ou seja, a gente usou perguntas onde a resposta não havia certo ou errado, e sim, para cada escolha havia uma perda. E de uma forma bem igualitária, a gente podia testar todas as hipóteses sem tendência alguma. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi a pirâmide universal das necessidades de Tiago Tabajara, ou como eu chamo, pirâmide de Hunt. E essa foi o que a gente descobriu. 90,5% de todos os participantes disseram que o reconhecimento vem em primeiro lugar, em segundo, sobrevivência, terceiro, reprodução e, por último, pertencimento. Reprodução é o amor, é o sexo, esse apreço entre as pessoas, tá? Então, ou seja, eu descobri que manter-se vivo que é a necessidade básica do ser humano, ele é menos importante do que manter o nosso legado vivo. Então, ou seja, como que a gente pode se manter vivo muito além do nosso corpo físico? Mantendo as nossas memórias, as nossas conquistas e as nossas criações vivas. Por isso a gente cita Platão, Aristóteles, Shakespeare, tantos séculos e séculos depois. Então, ou seja, a necessidade de sobrevivência do ego é maior do que a necessidade de sobrevivência do corpo. Ficar vivo, mesmo depois da morte, é isso que a gente quer. Por isso nossa necessidade tão clara de fazer coisas grandiosas. E aí a pergunta é, o que o ser humano quer de verdade? Ele quer ser reconhecido, valorizado e importante. Portanto, o ego não é o nosso inimigo, ele é bom desde que a gente não se ache melhor do que ninguém por causa disso. E essa nova pirâmide de Hunt, que deve nortear as nossas decisões agora. E para encerrar, eu quero trazer uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar filas com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. Obrigado.